Você está assistindo um trecho da minha live que faço todos os dias aqui no YouTube. Eu falo sobre bolsa de valores, economia e política. Então, se você gosta de algum desses assuntos, eu vou pedir para que você aperte o botão aí do like e também se inscreva no canal, porque todo dia tem assunto novo aqui no canal. Agora vamos pro corte. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu! Aí, porque mesmo em meio a protestos, é improvável que a China abandone sua política de Covid-0 no curto prazo. Bom, vamos entender a bagaça aqui, ao coronavírus aí. Os chineses estão cansados. Em vigor há quase 3 anos, as duras medidas de restrição impostas pelo governo da China para deter a proliferação do coronavírus provocam insatisfação em diferentes partes do gigante asiático. Nos últimos dias, moradores de diversas cidades na China saíram às ruas para protestar. Há relatos circulando na imprensa internacional de multidões exigindo a renúncia de Xi Jinping. Olha, num país que não é democrático, né? Um país que não é democrático, os caras estão tendo peito. Outros afirmam que os protestos são pontuais, limitados aos bairros mais afetados de metrópoles como Pequim, Xangai e Wuhan, além de outras cidades. Também houve manifestações em algumas das universidades mais prestigiadas do país. No entanto, segundo esses relatos, a ira dos manifestantes seria dirigida a administrações locais e não à cúpula do Partido Comunista, que há poucas semanas reconduziu a Xi um terceiro mandato. Não foi possível verificar o tamanho dos protestos, também não há informações confirmadas sobre repressão ou prisões. Afinal, lá a gente não tem mídia confiável, né? Relatos divergentes à parte, não se pode negar que os chineses estão descontentes com as prolongadas medidas restritivas que os protestos são reais. Bom, a China vai manter essa política. De qualquer modo, nada sugere que o governo chinês esteja cogitando a possibilidade de deixar de lado a política de Covid-0. Sem uma orientação da cúpula do governo, as autoridades locais estão inclinadas a jogar pela bola de segurança, mantendo a atual política do Covid-0, disse Larry Hu, economista-chefe para a China da gestora Macquarie. Acho que é isso que fala. Há apenas algumas semanas havia a expectativa de afrouxamento das medidas. O governo chegou até a reduzir os períodos de quarentena e a tornar as restrições cada vez mais localizadas, mas o relaxamento foi breve. Eu acho muito louco, né? O mundo inteiro tá seguindo, tá tendo Copa do Mundo no Catar, velho. Bom, apenas alguns dias depois, diante do aumento considerável do número de novos casos e das primeiras mortes em 6 meses na China continental, o povo restabeleceu os termos anteriores de política de Covid-0. Isso incomodou muita gente que esperava ansiosamente pelo afrouxamento, afirmou Larry Hu à CNBC. No curto prazo, a política de Covid será apenas ajustada às circunstâncias, disse Bruce Peng, economista-chefe e chefe de pesquisa sobre a China da JLL, gestora especializada em mercado imobiliário. A China é um país de 1,4 bilhão de pessoas e seu território vive em 17,5%. Cara, é quase 1/5 da população do planeta. Para pensar. Uma a cada 20 pessoas é chinesinha. E população do mundo acabou de passar de 8 bilhões. Bom, se no exterior muito se fala em restrições à liberdade dos chineses sobre o comunismo, pouca atenção é dada às constantes pesquisas promovidas por todos os escalões administrativos para medir a satisfação da população. As pesquisas mais recentes indicam que 80% dos chineses apoiam a política Covid-0. É mais ou menos... Vocês já viram chinelo? Quem é mais velho aqui? Vamos lá, vamos medir a idade do grupo. Tem pouca gente hoje no grupo, mas vamos medir a idade de vocês? Vamos lá. Quem se lembra de um negócio chamado Havaiana de pau? Vocês lembram disso? Não? Nunca viram esse meme da Havaiana de pau? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se pode, né? Não sei se eu vou ter strike, mas acho que só mostrar pode. Havaianas de pau. Quem lembra? Quem lembra? Escreve aí no chat. Ó, Havaiana de pau. Não tem nem o H, né? Havaianas de pau. É um videozinho, tá? É muito antigo. Muito antigo. É da época que eu era pivete, mas é muito engraçado. O que o Havaiana de pau tem a ver com o que eu acabei de falar? Imagina você chegar com a Havaiana de... O que a Havaiana de pau era? Era um chinelo de madeira que os pais usavam para bater nas crianças. Isso era o meme da época, né? Não existe, não é verdade, mas era a piada. Que o cara fazia uma Havaiana de pau e a mãe tacava no filho, o pai dava no filho e tal. E aí... vai mostrando que a galera era assim.
eles eram entrevistados, né, as criancinhas. Daí um menino fala assim, eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. É muito boa essa piada. Por que ele fala isso? Que ele já tomou tanta porrada, o pai desconta tanto nele quando o Corinthians perde, que ele aprendeu que a culpa é dele. Então, assim, é na porrada que eles aprendem. Então, a minha relação com isso daqui é a mesma, tá? Depois de tomar umas havaianas de paus na cabeça, é lógico que os caras vão aprovar o negócio. Porque se não aprovar, eles desaparecem, vai comer formiga, vai ver grama crescer pelo lado de baixo, né? Então, 80%... Cara, para pra pensar, 80% de aprovação... Nem nos Estados Unidos, com o melhor governo, o país com welfare state tem. Vocês entenderam? Fala, Jorge. Ah lá, o Jorge falou que não é tão velho. Sei. Tá? Então não adianta. Isso aqui, pesquisa que mostra que mais de 80% da população aceita, ó. Você acha que eu acredito? Não acredito nem a pau. Nem a pau. Bom, não é à toa, desde o início da pandemia, a China chegou a registrar 1,5 milhão de casos de Covid, com 5 mil óbitos. Trata-se de um dos índices mais baixos de infecção por coronavírus do mundo. A título de comparação, com 214 milhões de habitantes, o Brasil registrou mais de 35 milhões de casos, com 689 mil óbitos. Entretanto, as mesmas pesquisas sinalizam o cansaço da população. Cerca de 50% dos chineses declaram-se frustrados e cansados. Afinal, a política de Covid-0, com uma adaptação outra aqui ou outra ali, caminha para completar 3 anos. Cada surto, distritos inteiros são fechados e toda a população é testada. Bom, protestos na China são mais comuns do que se imagina. Lá, as administrações locais são alvo preferencial das manifestações e as demandas da população costumam estar conectadas àqueles que muito consideram o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. E é justamente o que incomoda os chineses. Ao contrário das projeções mais pessimistas, a economia da China não entrou em recessão e a inflação ao consumidor não disparou a níveis alarmantes. Em contrapartida, a atividade econômica interna, a renda das famílias e o varejo foram duramente afetados pelas restrições sanitárias. A maioria das pessoas que reclamam da política de Covid-0 não exige liberdade, escreveu Keoe Wang, um desenvolvedor de software de Hong Kong, em um fio no Twitter. O que as pessoas querem é alívio financeiro. Para Larry Hu, uma das causas aparentes da insatisfação popular reside numa falha de comunicação. Não está claro se o objetivo das medidas é reduzir drasticamente novas infecções, provavelmente exigindo restrições rigorosas, ou diminuir o ritmo de aumento, com menos interrupções na economia e nos hospitais. No sábado, o Diário do Povo, editado pelo Partido Comunista Chinês, informou que apenas os condados e as unidades administrativas... Opa, carregou de novo. Cadê? Me perdi. Superiores têm autoridade para impor restrições. Além disso, recomendou que o fechamento das escolas e restrições de movimento não devem ocorrer arbitrariamente. Hoje, num editorial de capa, o jornal defendeu a necessidade de tornar os controles mais direcionados e eficazes. Isso sinaliza que ajustes devem ser aplicados no decorrer da próxima semana. As autoridades estão enviando sinais de uma atitude mais pragmática em relação ao roteiro econômico, à política de Covid e às relações geopolíticas, que ajudará a proporcionar uma recuperação econômica gradual para a China, disse Peng, da JLL. Bom, a maioria dos casos lá é assintomática. O rápido bloqueio imposto pela China em 2020 ajudou a controlar a pandemia internamente. Muitas mortes foram evitadas e a economia reabriu rapidamente. No entanto, o surgimento de variantes mais contagiosas e requisitos de exames mais rigorosos, entre outras restrições, pesaram sobre o sentimento de negócios dos consumidores. Embora o número de casos tenha aumentado, a maioria das novas infecções é assintomática. Hoje mesmo, autoridades locais reagiram a protestos, relaxando as restrições em algumas cidades. No entanto, Pequim e Xangai intensificaram a segurança nas áreas onde houve protesto e a mídia chinesa avisou que a política de Covid-0 está aí para ficar. Estranho, né, mano? Eu fico imaginando, a gente tem Copa do Mundo rolando no Catar. Se você for ver, claro, geograficamente é longe, né? Se você colocar aqui, vamos colocar um mapa aqui, mas é engraçado, né? Você ter todas as rotas de voo, né? Você ter uma movimentação, né? De pessoas indo e saindo do Catar, porque não é só torcedor, é equipe, é delegação técnica, é equipe de jornalista. Então, assim, a movimentação naquela região é gigantesca, né? É muito gigantesca. Vamos ver aqui, ó. Chuto aí que deve ter alguns milhares de quilômetros entre a China e o Catar, né? Mas é muito louco isso aí. Eu acho que
tá mais para um controle social mesmo do que para uma coisa. Mesmo tendo resultados bons. Ó, o Qatar tá aqui no meio, né? O Qatar tá aqui no meio, aqui, ó. Não, o Qatar tá aqui, ó. O Qatar tá por aqui, né? Vamos lá, vamos ver onde tá o Qatar aqui. Ó, não tá muito longe da China, não. O Qatar tá aqui, ó, não tá? Não é esse aqui o Qatar? Será que eu tô bom de geografia? Deixa eu carregar aqui. Mas o Qatar é aqui, né? No Golfo, né? Aqui, ó. Falei? Qatar tá aqui, ó. Então você tem Qatar aqui. E você tem China. Deve dar uma meia volta no mundo. É longinho mesmo. Acho que não tem. China tá longe, hein? China tá na mesma latitude, mas mesmo assim acho que não deve ter muita influência, não. Mas é engraçado, né? Você pega esse ponto aqui, lotado de gente, todos os aviões andando para cá, né? Saindo de todos quantos lugares, e deve ter gente que para aqui para ir para lá, e a China travada até agora. Engraçado, né? O resto do mundo rodando e a China travada. Não faz muito sentido, mas tudo bem, né?